na Argentina. Bolsista de Produtividade de Pesquisa, CNPq, nível 2, e lidera, junto com o professor Javier Vadeu, o grupo de pesquisa sobre potências médias. É também pesquisador do Instituto Nacional de Estudos sobre os Estados Unidos. Abreviando, tem experiência na área de relações internacionais, atuando principalmente nos seguintes temas: economia política internacional, teoria das relações internacionais, Gramsci, hegemonia, globalização, BRICS, G8 e G20. Aqui ao meu lado, Luiz Felipe Osório, professor de Relações Internacionais do Programa de Ciências Sociais em Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade da Universidade Federal Rural do Rio e do Programa de Pós-Graduação em Economia Política Internacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro. É vice-diretor do Instituto de Ciências Humanas e Sociais da Federal do Rio, pós-doutor em Direito Político e Econômico pela Universidade Presbiteriana Mackenzie de São Paulo, doutor e mestre em Economia Política Internacional pela UFRJ, graduação em Direito pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Autor do livro Imperialismo, Estado e Relações Internacionais, pela editora Ideias e Letras. Pesquisador do grupo de trabalho Claxo, Pensamento Jurídico Crítico, e também do NIEP Max, da Federal Fluminense. Okay? Tem experiência de cátedra e pesquisa na área de RI, Ciência Política, Economia Política Internacional, Organizações Internacionais, Integração Regional, Direito Internacional, Direitos Humanos e Teoria do Direito. E Maíra, que está para chegar, Maíra Bichir, professora adjunta do curso de Ciência Política e Sociologia, Sociedade, Estado e Política na América Latina e do Programa de Pós-Graduação e Integração Contemporânea da América Latina. Da especialização em Direitos Humanos na América Latina, da Universidade Federal de Integração Latino-Americana, a UNILA. Mestre e doutora em Ciência Política pela Unicamp, bacharel em Ciências Sociais pela Unicamp também, e bacharel em RI pela Unesp, Campus de Franca. É coordenadora do Grupo de Estudos Marxismo e Política, vinculado à UNILA. Integra o Grupo de Trabalho Estados e Disputa, vinculado ao Conselho Latino-Americano de Ciências Sociais. Ok? Nós vamos começar pelo professor Caio Bugiato, que vai ter até 15 minutos, com uma tolerância rigorosa de mais até 5 minutos. Por favor, professor Caio. Boa noite. Está escutando bem? Não. Alô. 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 Bom, boa noite novamente a todos e todas. Em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite do professor Daniel e toda a organização do evento, né? Como foi dito aqui anteriormente, não é fácil organizar um evento dessa monta, né? O Daniel está mais que parabéns por ter organizado um belo colóquio, que ele teve auxílio de uma equipe muito capacitada, ele mesmo me contou. É importante fazer esse registro, cumprimentar meus colegas de mesa, o professor Luiz Felipe, o professor Paulo, conheço agora, o professor Leonardo Ramos, e a professora Maíra, que está para chegar, colegas também aí de longa data, que estão há muito tempo construindo a RIMA e participando dos colóquios. Bom, como o título da apresentação diz, Fundamentos da Teoria Marxiana para as Relações Internacionais, a proposta aqui é procurar e apresentar na obra do Marx e Engels o que eles dizem sobre relações internacionais e tentar fazer uma sistematização e tirar algum legado deles para as relações internacionais, como fundadores do socialismo científico, como fundadores dessa tradição a qual nos filiamos. Eu acho importante voltar à obra de Marx e Engels. Pode passar, por favor? Mas antes do jabá, temos aí a publicação
de 2 livros nesse ano. O primeiro ali, mais à direita, Marx e Engels, Analistas de Relações Internacionais, lançamento amanhã às 18h30, e o outro, em inglês, da editora Brill, Marxism and International Relations, que deve sair até o fim do mês, mas comprar só pelo site mesmo, né? Bom, qual foi a ideia desses livros que tem a ver com a apresentação aqui hoje? Primeiro, o livro vermelho, ele tem a ver com a exposição de hoje, e nele eu procurei reunir analistas, né, professores, pesquisadores, que olham para a obra de Marx e Engels e procuram nela reflexões sobre relações internacionais. Então ali temos 10 capítulos em que, por exemplo, a gente trata, né, os autores tratam sobre a guerra, diplomacia, colonialismo, entre outros assuntos. Então, ali, né, nesse livro, estamos tratando de Marx e Engels, pesquisadores da obra de Marx e Engels. Esse livro está relacionado à apresentação aqui agora. O outro livro, ele envolve marxistas, o marxismo. Ele vai além da obra de Marx e Engels, trata, assim, dos dois, né, mais os 3 primeiros capítulos, e depois trata de autores. Por exemplo, a gente tem uma seção nele que chama marxistas como teóricos da RI. Então, por exemplo, Leonardo Ramos escreve sobre David Harvey, o Diego Pautasso escreve sobre Domênico Lossurdo, o Miguel escreve sobre a Rosa Luxemburgo, entre outros. Aí temos uma outra seção sobre as teorias do imperialismo, na qual participa o professor Luiz Felipe Panzório, e depois temos uma 4ª seção sobre a dependência, na qual escreve a professora Maíra, que está aqui na nossa mesa também, né? Então, estão relacionados aí à minha fala especificamente do livro vermelho e à mesa em geral do livro aqui mais à esquerda, né? Pode passar, por favor. Bom, como a proposta aqui é identificar na obra de Marx e Engels o que eles têm a dizer sobre relações internacionais, especificamente sobre política internacional, tem 3 momentos na obra de Marx e Engels que eles escrevem com mais ênfase sobre política internacional. Primeiro, na Nova Gazeta Renana, quando eles voltam do exílio da Bélgica, fundam, né, Marx, editor-chefe da Nova Gazeta Renana, que é o órgão da burguesia democrática contra a aristocracia feudal na Alemanha. Então, ali nas páginas da Nova Gazeta Renana, muitas páginas, foi publicado recentemente pela Expressão Popular, inclusive, né, todo o material aí da Nova Gazeta Renana, nós temos ali considerações sobre política internacional. Quais são elas? Falo a seguir. No segundo momento, quando Marx e Engels são correspondentes de um jornal nova-iorquino chamado New York Daily Tribune. O editor desse jornal, o New York Daily Tribune, ele conhece o Marx, ele vai para a Europa, ele conhece a militância do Marx, ele conhece a análise do Marx, e ele convida o Marx para ser correspondente internacional. Talvez seja o momento em que o Marx mais escreve sobre política internacional, né? E o terceiro momento, quando Marx e outros fundam a Associação Internacional dos Trabalhadores, em 1864, em que basicamente eles analisam o movimento proletário europeu internacional e, especificamente, um caso muito importante e concreto é a Comuna de Paris, de 1871. Aqui nesses 3 momentos, na verdade, nós temos o que os autosserianos chamam de conceitos em estado prático. Não tem uma sistematização teórica, conceitos elaborados, sistematizados sofisticadamente. Nós temos ali análise da realidade concreta, principalmente europeia, em que você tem ali eles cunham algumas noções sobre classes sociais, sobre o Estado, né? Muito conhecido, por exemplo, quando Marx fala na Guerra Civil na França, que o Estado é a máquina de guerra do capital contra o trabalho. Então ali você tem uma noção, né, que esse Estado é um Estado capitalista e que se utiliza, né, do seu aparelho repressor para combater a mobilização dos trabalhadores, né? Pode passar, por favor. Então, antes de entrar nos 3 momentos, eu quero fazer uma observação que está relacionada ao Manifesto Comunista, né? Essa é uma ideia que quem apresenta é o professor Luiz Fernandes, né, da PUC do Rio, num artigo dele publicado agora eu esqueci o nome da revista, mas depois eu lembro, Contexto Internacional, obrigado, Ana. Em que ele fala da gênese do sistema internacional moderno. O que é essa gênese? Ele está dizendo que o Marx, no Manifesto Comunista, isso é uma ideia importante frisar, que ela perpassa os outros momentos,
de uma forma direta ou indireta, que o sistema internacional moderno ele é composto por duas dimensões contraditórias articuladas. O mercado mundial, que é o ponto 1 ali, né, que está, de certa forma, mais desenvolvido no capital, né? O professor Fabiano Escher, que está aqui também, conhece bastante esse assunto, deu uma aula para a gente lá na Rural há um tempo atrás, né? Só que o mercado, essa interdependência do mercado, ela é ligada à forma política do Estado, ou seja, unidades políticas que se relacionam, obviamente, mas tem uma relação contraditória. Enquanto o mercado ele teria uma tendência, né, a uma internacionalização maior, a uma globalização, os Estados ainda possuem sua unidade soberana centrada no território nacional. Obviamente, o Marx também reconhece que isso tem uma desigualdade, né, o que depois outros autores e autoras vão chamar de centro-periferia, há uma distribuição desigual. Mas para enfatizar que isso é uma noção que perpassa os trabalhos do Marx posteriores, né, lembrando que o Capital, o Manifesto Comunista, é de 1848. Pode passar, por favor. Na Nova Gazeta Alemã, o Marx está analisando, Marx e Engels, a luta de classes principalmente na França e na Alemanha. Então ali tem um olhar com uma dimensão nacional, mas é importante dizer que ela nunca está descolada do internacional. Por exemplo, né? Marx identifica que a Inglaterra é um estado em que já ocorreu uma revolução burguesa, a principal contradição ali é o capital e o trabalho. A França seria uma república, uma sociedade de transição, melhor dizendo, e isso faz com que a Revolução de 1848, né, que é tema da Nova Gazeta Renana, tenda a ter uma tendência proletária, socialista, operária. Já a Alemanha seria uma aristocracia feudal ainda, a classe dominante, e isso leva a classe operária a se mobilizar para uma revolução democrática, porque a burguesia não tem força, né? Então ele está falando ali sobre a Revolução Burguesa, o papel da burguesia enquanto classe dominante, a sua associação com a aristocracia feudal, a fraqueza ou a potência dela, está falando da organização dos trabalhadores, está falando de contra-revolução, né? O Marx entende nas análises dele que a Revolução da Alemanha é derrotada e há uma restauração da aristocracia feudal em 1848 mesmo. Já a França consegue uma república democrática, uma democracia burguesa. Os trabalhadores têm um papel importante nisso, mas falham, né? São derrotados em julho de 1848 e não levam a cabo uma república mais democrática, socialista, né? Com outras características não capitalistas, né? Fala muito também do internacionalismo proletário, né? Fala mais no documento da Associação Internacional, mas aqui também ele aparece de uma forma importante. Falo mais sobre isso já. Entende que o Estado é o Estado da classe dominante, entende que a classe dominante ela controla esse Estado, tem uma grande influência nele, e esse Estado, por sua vez, passa a ter um papel de importante combate à classe trabalhadora, né? Aí insiste muito na história da ilusão da democracia burguesa, né? Falando que, olha, a democracia burguesa, por mais que ela traga ganhos, né, direitos, possibilidade de voto, salários, etc., ela não é nada, não é um reino, uma maravilha na Terra, né? É preciso mais. Marx tem uma concepção de revolução permanente que, desfazendo então a ilusão burguesa, os trabalhadores precisam avançar em relação ao processo revolucionário. E o processo revolucionário passa pelo Estado. Seja a revolução burguesa, seja a revolução proletária, ele entende que o Estado é a chave da revolução. É preciso conquistar o poder político para, por exemplo, socializar os meios de produção. Então, Marx está fazendo essa análise não descolada do internacional. Como ele vê o internacional aqui na Gazeta Renana, mas principalmente no outro momento, você pode passar, por favor, que são os sistemas de Estado. Ele sempre faz a relação do nacional, tratando das classes dentro do nacional, mas também sua tendência à internacionalização, do Estado e do papel dos sistemas de Estados. Ele entende os sistemas de Estados em 1848, 49, década de 50, 60, com uma ordem de Estados, a pentarquia, né, o que nas relações internacionais o pessoal chama de concerto europeu, em que essas grandes potências, a Inglaterra, a Prússia, a Rússia, a Áustria-Hungria e a França, elas buscam dois objetivos. Elas buscam conter a revolução, que está na ordem do dia em 1848, e buscam conquistar uma supremacia na ordem internacional, principalmente a Rússia.
A Rússia procura ter uma supremacia diante das grandes potências e a Inglaterra, por sua vez, como a Europa pacificada depois de 1848, pode conquistar o mercado, pode conquistar os mares mundo afora. Né? O problema do Marx aqui é que a autocracia russa ela é um problema para a revolução. A autocracia russa, o czarismo, ele intervém militar e diplomaticamente em processos de libertação nacional, revolucionários, principalmente na Europa do Leste, e vira uma espécie de bastião da Ordem de Viena, de 1815, que estabelece o Concerto de Viena, essa Europa restaurada depois das guerras napoleônicas. Né? Então, essa mobilização das grandes potências é para evitar o que o Engels chama, no final, a sexta grande potência. Qual que é a sexta grande potência da Europa nesse momento? A Revolução Proletária. Então, as potências europeias se juntam, elas têm acordos para controlar o sistema e principalmente para evitar o estalo revolucionário. Um exemplo muito importante que ele sempre dá é o cartismo. A Inglaterra tem muita preocupação com o movimento europeu porque ele pode incitar o cartismo na Inglaterra a fazer algum tipo de insurreição revolucionária. Então, é bom salientar que ele sempre está integrando essas análises, as classes sociais em âmbito nacional e a dimensão internacional, que nesse caso é a, vamos dizer, a geopolítica das grandes potências. Né? Pode passar, por favor. Acelerando aqui, né? Senão o Daniel vai me matar. Nos documentos da Associação Internacional dos Trabalhadores, o Marx trata mais do internacionalismo proletário. Está tratando da importância das lutas nacionais, as várias lutas que acontecem na Europa nesse momento, sem descuidar da luta internacionalista. É o que ele fala também no Manifesto Comunista. Ele está dizendo o seguinte, olha, as lutas nacionais são importantes, só que elas podem ter articulação com a luta internacional e criar aí uma grande revolução internacional. Ele tenta ali, de certa forma, também conceituar um pouco o que é esse internacionalismo, essa solidariedade, organização, articulação e mobilização dos trabalhadores que se organizam para uma revolução social. Mas a essência aí do Marx e do Engels, o Marx principalmente, escrevendo os documentos da AIP, é o internacionalismo proletário, ainda que, como eu disse, conceituado um tanto quanto frouxamente. Pode passar, por favor. Tem uma análise do Marx que ele faz no âmbito aí da Associação Internacional dos Trabalhadores, que é a análise sobre a Comuna de Paris. E ela leva um pouco de tudo isso que eu falei. Eu trouxe a citação aqui, essa vale a pena falar um pouquinho mais, que está na Guerra Civil na França. E que ele está aí dizendo, um pouco perplexo, está dizendo o seguinte, olha, o exército derrotado francês na Guerra Franco-Prussiana se juntou com o exército vitorioso da Prússia para esmagar a Comuna de Paris. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que existe uma unidade burguesa internacional, que independente das rivalidades entre elas, independente da rivalidade, sei lá, seja da autocracia russa, dos franceses, dos prussianos, dos austro-húngaros e dos ingleses, eles se juntam contra os trabalhadores. E isso é uma unidade burguesa mundial que na Comuna de Paris ela se faz na prática. Ele fala no final, a dominação de classe já não é mais capaz de se disfarçar sob um uniforme nacional, independente do uniforme nacional, independente do Estado Nacional. Os governos nacionais são um só contra o proletariado. Aquele que se organizou nacionalmente na França, teve solidariedade internacional, fez a luta, conquistou o Estado, de certa forma a Comuna de Paris é isso, mas sofreu a represália de duas classes dominantes do seu exército, que são a francesa e a alemã. Pode passar, por favor. Encaminhando no final, então aqui dá para a gente fazer uma espécie de olhar para o legado deles, dividindo aí em 3 dimensões, provavelmente. Dividindo em 3 dimensões. As classes, a luta de classes e o internacionalismo proletário, uma espécie aí de âmbito nacional em que o Marx está olhando aí com um certo cuidado nesses textos aí de análise concreta da história. Entende o Estado como uma organização da dominação de classe, o Estado da aristocracia feudal ou da burguesia, entende que ele é central para a luta, seja para a Revolução Burguesa, seja para uma Revolução Proletária, como ele fala na Guerra Civil na França. E entende, aí, que é bastante pertinente a RI, o sistema de Estados capitalistas. Essas classes dominantes elas cooperam entre em conflito
e elas podem entrar, inclusive, numa unidade burguesa contra o proletariado, como foi a Comuna de Paris. O que eu quero chamar a atenção aqui é que o legado deles, então, não nos permite fazer uma análise que não integre as três dimensões, a nacional, a estatal e a internacional, por exemplo. Então, uma análise marxista das relações internacionais com o legado de Marx e Engels, e é isso que muitos fazem depois, né? O Cox, por exemplo, quando ele fala de forças sociais, formas estatais e ordem internacional. De certa forma, ele está dialogando com isso aqui. Né? Então é importante frisar que nós temos um legado importante nas relações internacionais, já aí tratados pelos fundadores do socialismo científico. Pode passar, acho que eu já vou para o último já. Aqui eu vou ter uma foto do Putin, mas desconfigurou aí o negócio e não apareceu. Né? Era uma notícia dizendo, o Putin dizia assim, se a OTAN entrar na Ucrânia, vai ter a Terceira Guerra Mundial. Ou seja, é um momento, e é uma conjuntura internacional atual, que tem ligação, ou seja, esse legado a gente pode usar, claro, com mediações, para pensar o século XXI. As potências estão em conflito. Né? O Biden acabou de aprovar um pacote de 95 bilhões para Taiwan, Israel e Ucrânia, seus aliados, para fustigar quem? A China, a Rússia e o sul global, digamos assim, que apoia a Palestina. Então você tem um conflito entre as potências. Tá? A Rússia é uma potência militar, a China é uma potência talvez anticapitalista, etc., polêmica de sempre. Mas e o papel do proletariado? De mobilizar as lutas sociais para intervir nessa conjuntura e possivelmente transformá-la dentro dessa instabilidade que o sistema apresenta hoje, tendendo à Terceira Guerra Mundial. Né? Então fica aí o pensamento, a ideia para pensar. Eu acho que isso pode passar. Assim. É isso. Obrigado pela atenção. Obrigado, professor Caio. Seguiu rigorosamente o tempo estabelecido. O próximo expositor será o professor Leonardo Bange. Por favor, Leonardo. Obrigado. Então, assim como o Caio, também eu queria agradecer, né, toda a organização, a pessoa do Daniel, né, do evento. Realmente muito bacana, as propostas, as ideias interessantes, então acho que já está sendo um evento de muito sucesso. A minha fala aqui hoje, ela vai em cima da ideia de Gramsci nas relações internacionais, especificamente. E se a gente parar para pensar, então, em termos do caso de Gramsci, particularmente, a gente for fazer uma espécie de estandarte, né? A ideia é essa. As contribuições que se inspiram em Gramsci para pensar o internacional, na academia, em vários lugares a gente vai fazer uma leitura, né? Você vai ter a Gramsci fazendo parte de leituras inspirando interpretações de regiões específicas, América Latina inclusive, você tem toda uma tradição de interpretar determinadas questões da conjuntura latino-americana e da política latino-americana que precedem, né, temporalmente a ideia de teoria crítica das relações internacionais, né? Porque Gramsci, no caso da academia inglesa, vai começar a ganhar algum grau de espaço a partir da publicação em 71, 72 do selection dos cadernos, né? Uma antologia, né, dos cadernos do Cássio, em 71, 72. E a partir daí, então, meados de 70, começa alguma coisa, o Cox publica um texto ou outro, com dois grandes textos de 81 e 83, tanto é que nas datações do campo das relações internacionais, costuma colocar 81 como data de nascimento, né, da teoria crítica em relações internacionais, por causa do texto do Cox no milênio e o texto do Ashley, International Relations 4, eu acho, onde ele trabalhava uma coisa com Happiness.
E daí para frente, então, Cox acaba sendo a figura que, o framework de Cox acaba sendo uma referência para estudar Gramsci, relações internacionais, com todas as críticas. Então, quem segue, quem critica, acaba partindo daquilo, e de uma maneira ou de outra, a partir disso, a gente poderia pensar, em algum momento, anos atrás, eu estava lendo, fiz um primeiro balanço disso, e eu dizia ali que era possível pensar quatro grandes escolas gramscianas em relações internacionais. Uma primeira escola nessa leitura, que na verdade o Owen Wirth já falava da ideia de dividir em duas, a escola de Amsterdã e a escola que ele chamaria de italiana, ou escola da ordem mundial, que é aqueles inspirados em Cox. Então acaba que seria possível isso, uma espécie de escola, para usar o nome que ele usava, que é essa italiana, mas que é basicamente focada nos trabalhos de Cox, e aí a gente tem a contribuição dos conceitos de internacionalização do Estado, a questão do historicismo coxiano, a crítica ao estruturalismo, e etc. E uma questão importante, que vai se desdobrar para a segunda categoria também, que é uma visão de que Gramsci é uma fonte de inspiração, dentre outros. Então, assim, em Cox, assim como na escola de Amsterdã, que seria a segunda escola possível, com Henk Overbeck, Van der Bel e outras figuras, você tem Cox, você tem Gramsci como uma figura, dentre outros. No caso da leitura coxiana, é Cox, Brodel, Vico, Polanyi. Então, para Cox, para Stephen Gill, são figuras que depois é como até William Robinson, você vai ter Gramsci como uma figura. Para a escola de Amsterdã, Gramsci não é uma figura, mas ele já tem uma pegada mais próxima do marxismo, dando uma leitura para pensar os processos de integração da Europa, essa segunda corrente, nos anos 70, 80, e que depois vai conhecer Gramsci, uns 10 anos depois das reflexões. O Bob Jessop chega a dizer que a escola de Amsterdã seria um tipo de regulacionismo possível, nessa perspectiva, e ali a ênfase é pensar os processos de neoliberalização. O neoliberalismo enquanto conceito de controle, como que a noção de hegemonia em Gramsci ajuda a entender essa ideia de neoliberalismo. E, um ponto-chave, a ideia de fração de classe e a possibilidade de pensar frações transnacionais da classe capitalista, processo então, de transnacionalização de determinados setores, e associado a isso, processos vinculados a essa neoliberalização, como que essas frações se articulam nesse processo de neoliberalização a partir da década de 70. E, inclusive, o próprio Overbeck, em algum momento, no texto dele de 2004, se não me engano, depois no livro de 19, ele chega a mencionar claramente que ter lido Cox foi importante, porque aí eles entenderam alguns conceitos. Então, foi via Cox que eles acabam chegando em Gramsci, trabalhando muito mais Marx e algumas outras coisas, e a partir disso que eles vão avançar para entender essas transições de tipos de neoliberalismo. O que o Van der Bel chamava nos anos 80 de liberalismo corporativo, associado ao bloco histórico atlantista e ao momento ali keynesiano, a transição disso para o neoliberalismo sistêmico, depois do neoliberalismo sistêmico, porque ele vai chamar nos dias de hoje de um neoliberalismo predatório. Então, todo um processo de adjetivação do neoliberalismo para tentar entender formas distintas de regulação que vão se estabelecer. Mas não são as duas únicas. Você precisa de uma terceira escola que trabalharia com a ideia de uma crítica a isso, porque eu vou dizer, o Owen Wirth é uma figura, por exemplo, que vai trabalhar a ideia de que essas... Porque o que está por trás desse argumento, tanto na escola seria a escola italiana, de inspiração coxiana, quanto Amsterdã, a ideia de que os conceitos gramscianos eles teriam que sofrer uma espécie de adaptação. Eles não teriam sido necessariamente escritos para entender dinâmicas do internacional propriamente, então você precisaria fazer algumas adaptações. E além disso, olhando para essa dinâmica mais do funcionamento do sistema.
O problema para essa terceira corrente, né, que eu podia chamar de uma perspectiva mais cultural da noção de hegemonia, é porque, mesmo com essa leitura de internacionalização da noção de hegemonia, transnacionalização das classes capitalistas, da classe capitalista, etc., na perspectiva dessa ideia, ainda tem um certo estruturalismo. Então, nessa leitura, a hegemonia tem que ser lida não de uma maneira linear, ela tem que entender as contradições associadas à dinâmica dos contextos político-culturais e perceber, então, ênfase maior nas classes subalternas. Então, entender como é que essas classes subalternas se articulam e sofrem impacto das dinâmicas do internacional e do global, e, consequentemente, tentar entender a ideia da hegemonia como uma teoria de subalterno. Né? E aí, seria, nessa perspectiva, é menos Cox e mais Laclau, mais Stuart Hall, mais Raymond Williams, e a forma como eles interpretavam o Gramsci faria mais sentido para entender dinâmicas do internacional, como, por exemplo, a dinâmica cultural, a dinâmica racial, a dinâmica religiosa, mas contemporaneamente se pensar o mundo ocidental, e como que isso acaba se articulando com a economia política internacional. Né? E, por fim, uma quarta corrente, né? Uma quarta escola, né? Que seria uma perspectiva que eu já filológica, né? Que tem um movimento nos estudos gramscianos, né? E aí esse pessoal de relações internacionais vai estar de uma maneira dialogando com esse movimento dentro dos estudos gramscianos, que parte da análise textual mesmo, né? Gramsci, para entender como que o global já está contido nas teorizações gramscianas. Né? Então, faz não ser necessária essa adaptabilidade. Ou seja, categoria, o ponto é que como que a própria formação histórica do Estado moderno é global. Então, nesse sentido, as categorias gramscianas de Estado, de nacional popular, a questão regional, a ideia de sociedade civil, seriam muito ilustrativas, por exemplo, de que nacional e internacional se interpenetram constantemente. Então, tem essa adaptabilidade não seria tão necessária. Né? E aí, nessa perspectiva, uma categoria-chave, Morton, por exemplo, uma figura que vai focar nisso, é a categoria de evolução passiva, né? Porque aí está um ponto de diálogo com a ideia de desenvolvimento combinado e desigual. Então, você teria, né, fazendo alusão à frase, uma máxima do Buravoy, a ideia de quando acaba o horizonte de Trotsky, começa o horizonte gramsciano. Né? A ideia da desenvolvimento combinado e desigual, a revolução passiva, ela é algo intimamente conectado a essas necessidades que o processo de desenvolvimento desigual do capitalismo coloca. Então, nessa leitura, a revolução passiva ela aponta para o fato de que o Estado é uma formação social incrustada num contexto global, constituída e constitutiva desse processo. Então, seriam essas quatro, né, leituras. E aí a questão para a gente olhar para essas quatro, a gente percebe que no final das contas, apesar das diferenças e determinadas inovações que cada uma delas vai trazer em termos ontológicos, epistemológicos e metodológicos para entender o internacional, um grande elemento é metodológico. Né? Ou seja, todas elas de uma maneira ou de outra acabam contribuindo para desenvolver o que o Morton chamava de uma maneira gramsciana de pensar o internacional. Né? Ou seja, menos de tentar encontrar em Gramsci resposta para tudo e mais tentar entender os problemas do internacional a partir ou seja, incorporar o método gramsciano para analisar condições históricas e sociais, que são diferentes daquelas do contexto gramsciano, mas que as suas reflexões fariam sentido para iluminar esse processo. Por que isso importa? Isso importa porque acaba, independente das quatro correntes, né, abrindo novas possibilidades para pensar as mudanças contemporâneas da ordem mundial. Acho que esse é um ponto-chave para a gente ter em mente. Aí eu citaria
4 possibilidades e pegaria os últimos minutos aqui só para apontar um elemento rapidamente. 1. Processos de desnacionalização e seus impactos tanto nos países do Norte quanto no Sul global. 2. As transformações sociais, econômicas e ético-políticas contemporâneas pelas quais o Sul global vem passando em sua relação com as transformações do capitalismo global. Ou seja, qualquer uma daquelas 4, algumas mais, outras menos, aquelas 4 correntes tem elementos para dizer sobre isso. A virada conservadora na escala global e sua relação com o retorno da religião para a política internacional e seu impacto para as lutas de hegemonia em escala nacional, internacional e global. E, 4º lugar, a economia política da ascensão chinesa e o seu impacto nas frações transnacionais da classe capitalista, sua relação, suas articulações com as relações interestatais, norte-norte, norte-sul, sul-sul, bem como com as dinâmicas da hegemonia global, como o Cadu comentou rapidamente. Eu peguei só o finalzinho da fala dele hoje, mas já é um pouco disso. Seriam alguns exemplos. Tanto é, e aí, essa é a ideia, e todas as questões apontam para o fato de que um conceito-chave, que eu acho que está em Gramsci utiliza, tem a ver com o método de Gramsci, para entender todas essas 4 correntes, que é a ideia de tradutibilidade em Gramsci. Não é? Ou seja, quando ele pega Sorel e traduz para dentro do léxico marxiano, tentando entender como que aquilo pode ajudar a entender certos processos, quando ele vai pensar Benedetto Croce e vai fazer uma tradução para dentro do léxico marxiano, ou Vincenzo Cuoco, com a própria ideia de revolução passiva, para dentro. Então, são inovações dentro dessa ideia de tradutibilidade que eu acho que é um elemento metodológico chave. E isso faz todo, quando eu estava dizendo da questão da ordem, aí, se a gente pegar, só para citar essa ideia do argumento dessas 4 escolas, ela, para mim, ela ainda faz sentido, mas também ela está presente em debates mais contemporâneos ainda, né? Porque ela já faz sentido para pensar o como um todo, mas se a gente pegar aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 autores, mais ou menos, que vai dar aí uns 10, 15 textos recentes, nos últimos 3 anos, que são o próprio Pierre Morton, o Jonathan Pence, o Inderjit Parmar, o Overbeck no texto dele esse ano, e o Lorenzo Fossaro, e mais alguém, né? O Milan Babic, e são esses. Todos eles estão trabalhando a dinâmica, que eu acho um tema contemporâneo de discussão gramsciana, que é crise da ordem liberal internacional. Todos eles são dos últimos 4 anos, o debate tem já em torno disso, com tensões que perpassam essas 4 correntes. Ou seja, entender essas diferenças é útil para entender onde que está o diálogo entre eles, todos eles tentando ressignificar uma categoria-chave em Gramsci, que é a ideia de crise orgânica, para entender os processos contemporâneos, articulados, via de regra, as dinâmicas da ascensão da China e o status dos Estados Unidos, a hegemonia estadunidense ou neoliberal nesse processo. Então as variações vão se dando nesse ponto. Enfim, parar por aqui, já deu 16 minutos, depois a gente pode pensar um pouco mais, mas basicamente esse é o panorama dos debates hoje. Obrigado, professor Leonardo. Vamos fazer então o próximo expositor, professor Luiz Felipe Osório. Por favor, professor. Obrigado, Paulo. Uma boa noite a todos e todas. Cumprimento ao público, aos colegas aqui de mesa, e faço uma saudação muito especial, um agradecimento a toda a organização do evento, aqui na figura do Daniel Aragão, que nos convidou e organizou esse evento aqui de maneira brilhante. E antes de entrar exatamente aqui no assunto, só queria compartilhar com vocês uma alegria minha, porque, de fato, o colóquio do RIMA ele está se nacionalizando. A vinda dele aqui para Salvador é muito significativa. Não que os eventos realizados no Rio de Janeiro não tivessem tido um caráter nacional, ou até mesmo internacional, como aqui também tem. Mas é importante ver que em outras regiões do país a gente também
consegue um público muito interessado, um público voltado para a crítica, para o debate, palestras, né, de altíssimo nível, permitindo com que a gente possa avançar ainda mais dentro dessa rede. Eu, né, até Caio fez uma propaganda aqui do livro, eu vou fazer uma propaganda então da atividade do sábado, né, que vai ser uma reunião aí dessa rede de relações internacionais do marxismo, vai ser das 11 à 1, né, essa reunião. E em 2016, quando nós fizemos essa reunião de balanço do evento, lá estava presente um dos palestrantes, o Léo Pennett, né, que faleceu recentemente, professor da Universidade de York, no Canadá. E à época, o Léo Pennett fez para nós assim, o seguinte comentário: olha, esse evento foi um evento muito interessante, os debates aqui foram muito profícuos, e esse debate de pauta da rede é muito proveitoso. Eu ousaria comparar esse movimento aqui a todo o movimento que notabilizou a América Latina nas ciências humanas e sociais como um todo, como o movimento das teorias da dependência. Ou seja, toda essa ação para o debate entre marxismo e relações internacionais, ele estaria aí inaugurando novas fronteiras. À época que me pareceu um certo exagero, não sei se ele estava ali, foi muito bem recebido, né, gostou bastante do evento, mas hoje, né, eu vejo que ele falou aquilo ali de maneira muito sincera, e quanto mais o tempo vai passando, mais, né, essa profecia, vamos dizer assim, vai se concretizando no tempo. Então, é uma alegria imensa poder estar aqui hoje com vocês, nessa cidade tão aprazível que é Salvador. E para falar, claro, de um tema que eu imagino que esteja tirando o sono de muita gente por aí, né? Sábado à noite parecia que estava bombardeando Brasília aqui, né? Você ligava nos grandes canais de mídia, do mídia corporativa, o céu de Israel parecia o Réveillon Copacabana, né? Estava uma situação muito pesada, uma situação muito particular na conjuntura internacional, e o imperialismo ele vai se colocando novamente no lugar de onde nunca deveria ter saído, que é o centro do debate das relações internacionais. Durante a década de 90, muita gente deu o imperialismo como morto, enterrado, que não ressuscitaria mais, mas nós vislumbramos que hoje, até não só dentro dos círculos marxistas, mas se fala a palavra imperialismo, né, a todo momento em qualquer debate sobre relações internacionais, mesmo aqueles mais vulgares, né, feitos aí pela grande mídia. E o imperialismo, né, ele tem uma conexão muito íntima com o marxismo. E claro que não tem teorias do imperialismo só de vertente, de verve marxista, mas ele está intimamente ligado ao desenvolvimento do capitalismo. E aí, nesse sentido, quando você vai procurar nas teorias, na doutrina mais conhecida das relações internacionais sobre o imperialismo, você não encontra quase nada ou pouquíssima coisa. Até porque, né, a própria origem das relações internacionais enquanto campo científico, ela nega o imperialismo, ela nega o marxismo. Ela é árida e anti-marxista. Quando ela coloca a narrativa oficial das relações internacionais a partir do pós-Primeira Guerra Mundial, colocando as relações internacionais como se fosse apenas uma disputa entre guerra e paz, desconsiderando uma miríade de aspectos que já vinham sendo debatidos de maneira profunda, como, por exemplo, a questão agrária, a questão nacional, essa disputa entre o internacional e o nacional, desde o final do século XIX, passando pelo início do XX. Ou seja, a gente vai percebendo que uma rede como essa, ela tem, dentro das suas tarefas, redimensionar as balizas teóricas das relações internacionais, saindo dessa aridez e levando as relações internacionais, afinal de contas, é necessário nesse sentido aqui ter um rigor histórico apontando que elas são como nós as conhecemos hoje, a partir de um determinado momento histórico. A gente vai percebendo que essa caracterização das relações internacionais, ela começa a aparecer quando as relações de produção capitalistas vão se internacionalizando. E aí o final do século XIX, início do XX, ele é muito profícuo nesse sentido, porque ele vai deixando esse movimento cada vez mais visível.
Foi um momento, porém, que Marx não teve vida suficiente para chegar até lá. Mas o que não significa em absoluto que ele seja uma figura descartável dentro dessa narrativa. Até porque a gente vai percebendo que, desde os escritos da juventude, ou os escritos mais imediatos dele, até aqueles que chegam aí no cume da sua obra, O Capital, ele permeia, né, e deixa clara a sua preocupação com o internacional de ponta a ponta. Não preciso nem dizer aqui que o roteiro original do Capital envolvia, nos seus tomos 5º, um debate sobre o Estado, e um tomo 6º, um debate sobre o mercado mundial e as crises. Ou seja, é no internacional que o ciclo da crítica da economia política se encerra. Ou seja, esse debate ele faz uma volta tocando fundamentalmente no internacional. E Marx, como o Caio muito bem colocou aqui, fez análises de conjuntura a partir das suas teorias muito interessantes. Caio destacou algumas, eu destaco aquelas que ele fez sobre a Guerra Civil dos Estados Unidos. Eu participei desse projeto lá na Boitempo. O livro ficou um livro interessantíssimo, chamado A Guerra Civil dos Estados Unidos, da coleção Marx e Engels. Ali, para muita gente que acha que Marx é eurocêntrico, ou que Marx não trata a questão racial, ou que Marx não trata a questão agrária, vale a pena passar o olho, entender um pouco e dali dar tem bons elementos para ter um desenvolvimento ainda maior. E além do que, independentemente de Marx, se Marx deixou ou não um livro sistematizado sobre relações internacionais, o que cá entre nós é uma crítica muito pueril, né? Não deixou nenhum livro, Teoria de Relações Internacionais, Teoria do Estado, né? Tipo da coisa que se apega no comezinho, né? Mas de qualquer forma, ainda que ele não tenha deixado nenhuma grande organização sistemática, num compilado de livro, ele trouxe pistas fundamentais que, eventualmente, se nós considerarmos os pioneiros do imperialismo, os pioneiros das relações internacionais, vão assumidamente seguir. Tanto Lenin, quanto Bukharin, quanto Hilferd, quanto Kautsky, quanto Rosa Luxemburgo, se colocavam como seguidores de Marx em alguma medida. Seguidores da crítica da economia política. E isso vai fazendo com que eles coloquem, né, tempero, que eles desenvolvam um trabalho, as pistas deixadas por Marx, e consigam ir além. Naturalmente, o Caio, que faz essa pesquisa aí de maneira detalhada, ele só usava o adjetivo imperialista para caracterizar aqueles defensores do império. Mas não falava a expressão imperialismo, até porque essa expressão imperialismo ela vai ganhando, o imperialismo, ele vai ganhando a sua indisfarçabilidade na realidade concreta a partir desse momento do final do século XIX. E é um momento de primeira grande crise do capitalismo e que vai aguçando, que vai mostrando a ossatura desse modo de produção e desenvolvimento. Eu, na sala de aula, costumo brincar muito que esse momento aqui é um momento em que a pessoa está passando da infância para a adolescência. E aí ela começa a ganhar aquelas feições que ela vai seguir ao longo da vida. Claro, ao longo da vida a pessoa vai mudando muito, mas as feições ali ela vai ganhando durante esse período. E, de alguma maneira, é o momento de infância e adolescência do capitalismo, que vai mostrando ali características estruturais, dentre elas a internacionalização das relações de produção e a expansão dos capitais. Os capitais não se limitam a fronteiras geográficas, a fronteiras políticas. Os capitais eles querem a expansão o tempo inteiro. E a partir dessa análise, fundamentalmente do mercado mundial, Marx deixa lições que vão sendo seguidas por muitos dos teóricos contemporaneamente. Dentro do próprio debate da derivação do Estado e outros debates muito atuais, há um debate sobre o mercado mundial. É possível ali encontrar. E nesse sentido, a gente consegue compreender que o imperialismo ele não apenas central, o desenvolvimento desse conceito ele não apenas central, como ele é constituinte das relações internacionais. Ele ia além. O imperialismo, ele, de alguma maneira, vai configurando a forma política que o internacional adquire a partir do modo de produção capitalista. Isso tem algumas implicações,
como, por exemplo, entender que as leis de movimento dos capitais e a luta de classes, elas vão conformando gradativamente o globo em particularizações em estados-nação. Né? E aí vai se mostrando, como foi falado aqui mais cedo, se eu não me engano, pelo professor Luiz Filgueiras, em dinâmicas distintas da burguesia no centro e na periferia, em dinâmicas distintas da classe trabalhadora no centro e na periferia. Ou seja, essa mundialização ela vai particularizando e fazendo suas clivagens dentro do sistema internacional. Essas particularizações em estados, ela vai permitindo com que o essencial dentro do capitalismo vá se configurando. Aos capitais, toda a liberdade, a força de trabalho, o controle político pelas fronteiras estatais. É, de grande maneira, uma forma de você controlar o preço da força de trabalho. E aí eu sempre falo com os alunos, com o pessoal, não tem como você discutir migrações, por exemplo, sem discutir a relação da força o preço da força de trabalho, a dinâmica da concorrência, a teoria do valor. Senão vira uma discussão muito abstrata que, ao fim e ao cabo, chega na conclusão de que falta mais norma ou menos norma, que o Estado é mais autoritário ou menos autoritário. Esse é um debate muito liberal, muito preso, um certo liberalismo, um certo institucionalismo. E essa dinâmica do mercado mundial, ela vai permitindo que a gente compreenda o imperialismo como essa forma política do internacional no capitalismo, e é por isso que as teorias do imperialismo elas vão mudando conforme a mudança dentro do capitalismo. As teorias do imperialismo eram durante a Grande Depressão e a Primeira Guerra Mundial. Elas começam a se transformar com a crise de 29 e o pós-Segunda Guerra Mundial. Elas se modificam de maneira inédita, inclusive a partir do pós-45, com a clivagem de maneira mais clara entre centro e periferia, o novo sobre o imperialismo virá da periferia. Muito disso vindo da teoria marxista da dependência, que de alguma maneira vai reconfigurando o imperialismo em determinados moldes. Isso vai permeando todo esse momento do padrão de desenvolvimento fordista do capitalismo até chegar no momento atual, esse momento pós-fordista, um momento em que o capitalismo vai demonstrando outras facetas, fundamentalmente uma acumulação desterritorializada, que de alguma maneira coloca, acaba com os limites da territorialização anterior e deixa o jogo muito mais cruel, muito mais concentrador, muito mais imerso em crises, e que vai colocando toda essa maneira de regulação disso, uma maneira neoliberal, uma maneira que vai privilegiando, vai favorecendo os capitais em detrimento dos estados, em grosso modo. Dentro dessa dinâmica tomando o imperialismo como uma forma política do internacional, a gente pode entender não apenas a evolução dessas teorias e como elas chegam atualmente, discutindo muito financiarização e, ao mesmo tempo, retomando os clássicos. Hoje em dia a gente vê muitos dos autores que estão aí em voga retomando autores clássicos, atualizando e tentando resgatar. Por quê? Porque vai se constatando que as teorias do imperialismo elas são não apenas centrais, como atuais e necessárias para a compreensão das relações internacionais. E aí a gente vai percebendo que essa compreensão do mercado mundial permite que a gente entenda toda essa dinâmica em dois elementos fundamentais. A primeira é que as relações internacionais, e estou falando aqui uma palavra no plural, porque elas necessariamente são da multiplicidade de Estados-nação, ou seja, essa particularização ela não pode se limitar em apenas um grande Estados Unidos do mundo, como já pensaram, inclusive, determinados ícones da esquerda, mas essa particularização ela precisa da multiplicidade porque a concorrência é o elemento fundamental dentro do capitalismo. A concorrência entre os estados, a concorrência entre os trabalhadores, entre a venda da força de trabalho, que vai fazendo com que esse motor da acumulação não pare de se produzir e reproduzir. E, por outro lado, toda essa dinâmica ela é permeada por crises e contradições que vão batendo de frente com a realidade o tempo inteiro. A gente vai percebendo que a realidade do capitalismo
não que as crises são a realidade dentro do capitalismo, não são a exceção. A gente vai percebendo que muitas das grandes polêmicas das relações internacionais estão vinculadas a essa relação entre o nacional e o internacional, que é a contradição mais clara que vai se colocando. Ou seja, essas reflexões e contribuições são palavras que eu gostaria de trazer para vocês aqui, de maneira a instigar o debate, para que a gente possa novamente trazer o imperialismo à posição devida dele, à posição central, e possa não apenas compreendê-lo, né, entendê-lo, e a partir daí a gente possa ter essa concepção de que esse sistema histórico, essa forma política histórica, ela vai sendo construída em torno de um condomínio de potências, né, que de início tinham a dianteira europeia, mas depois da Segunda Guerra Mundial vão tendo a dianteira dos Estados Unidos como sócios majoritários, enquanto as ex-potências europeias vão ficando como sócios minoritários dentro desse núcleo metropolitano, e isso vai impactando fundamentalmente na realidade até os dias atuais. Paulo, não sei se eu cumpri aqui o tempo, mas é por aqui que eu gostaria de terminar. Tá? Cumpriu rigorosamente o tempo. Teria até um saldo aqui. É a ortodoxia marxista. Bom, vamos passar agora Centralismo democrático. à exposição da professora Marília Cristina. É isso? Olá, boa noite a todos. Eu vou aproveitar esses créditos para o meu para minha exposição, brincadeira. Eu não sei, eu geralmente estou um pouco de tempo, então peço por favor se puder me controlar, a gente está chegando. Bom, primeiro eu queria agradecer enormemente a comissão organizadora, na figura do Daniel Aragão, que foi com quem eu estive estabelecendo contato para a minha vinda. E queria visibilizar algo que eu acho que é muito importante, que realmente foi todo um trabalho, né, da organização, porque eu estou aqui com meu filho, que tem 1 ano e 8 meses, e era condição para eu vir, né, que tivesse durante a minha mesa alguém realizando o trabalho de cuidado. Então, eu agradeço de verdade, porque geralmente é um trabalho que não é visibilizado, né, que é o trabalho de cuidado, né, que é a parte do trabalho reprodutivo, que geralmente são as mulheres que fazem, e que eu acho que é muito importante que congressos como esse, né, que é um congresso marxista, né, que esse tipo de movimento, né, essa demanda, né, que eu estabeleci, que foi prontamente atendida e viabilizada, que isso possa se tornar regra nos congressos, né? Eu acho que é algo muito importante, queria visibilizar isso aqui e agradecer. E também queria comentar, pode passar, por favor. Queria também comentar que esse é o primeiro evento das Relações Internacionais que eu participo como convidada, e eu até me sinto aqui um pouco peixe fora d'água, porque embora eu tenha formação em relações internacionais, eu estou já há 16 anos fora da área, porque, inclusive, eu decidi sair do campo porque eu realmente identificava que era um campo muito conservador e muito pouco afeito ao marxismo, né? Então, quando eu estive cursando lá nos idos de 2005 a 2008, eu tive contato com as teorias de dependência, mas naquele momento com teoria da dependência, com Fernando Henrique Cardoso e Enzo Faleto, e, enfim, tive praticamente nada de marxismo, né, dentro das RI. E aí eu fiz uma migração para a área da ciência política, acabei me envolvendo, me apaixonando pela ciência política. E é assim, por surpresa que eu recebi esse convite, e eu venho acompanhando já há alguns anos esse movimento desse coletivo, né, de pesquisadores, de estudiosos do campo do marxismo, que tem, né, a forceps feito esse movimento de inserir e resgatar e reivindicar o marxismo dentro das relações internacionais. Eu acho que isso é um movimento fundamental, um movimento militante, um movimento que tem que seguir firme. Então, acho que é muito importante, né, tanto o evento, que já está na 3ª edição, quanto também todo
esforço do coletivo que sustenta essa área de relações internacionais e marxismo. Então, eu queria também comentar isso. Então, a minha fala vai ser muito dentro daquilo que eu venho pesquisando, né, já há muitos anos, sobre a teoria marxista da dependência. E, então, acho que o diálogo com as relações internacionais aí eu deixo para a gente fazendo coletivamente aqui, com a mesa também. Pode, por favor. E eu queria começar de uma maneira um pouco não ortodoxa a minha apresentação aqui com vocês, trazendo um videoclipe relativamente recente do Residente e Baby, que se chama This Is Not America, que é um diálogo, né, com This Is America, do Childish Gambina, desculpa, Childish Gambina. O Residente, para quem não conhece, o nome dele é René Pérez Foglar. Ele é cantor porto-riquenho e vocalista da banda Calle 13, que é muito conhecida na América Latina. E ele é uma dupla franco-cubana formada pelas irmãs Lisa Caindé e Naomi Dias, que são mulheres negras que cantam na língua iorubá. Então eu queria compartilhar com vocês, espero que a internet ajude. Vou gastar 4 minutos do meu tempo com esse vídeo, mas eu acho que é importante, depois eu falo por quê. Bom, pesado, né? É um clipe bem intenso. E por que eu resolvi começar aqui com vocês com esse videoclipe? Com quatro motivos. O primeiro é que basicamente dessa realidade que a TMD está partindo, né, para elaborar suas análises. Claro que esse clipe é contemporâneo, é recente, né, mas as questões que estão evidenciadas aí são questões muito estruturais da América Latina. Então, são questões que são fundantes, né, aí da nossa região latino-americana e que são alvo, são objeto de elaboração da TMD. Segundo ponto, eu acho que interessante, eles estão fazendo esse diálogo diretamente, né, com o clipe do This Is America, do Childish Gambino, que está pensando na questão dos Estados Unidos, né, e aqui eles trazem esse contraponto sobre a América Latina, né, a América Latina também é América, e eu acho que traz justamente essa dimensão de hierarquia de poder mundial, da maneira como todas essas relações de poder estão estruturadas, né, e também partindo aí acho que tem uma centralidade do Estado, né? Acho que da coerção da violência, né, de Estado, muito evidente no clipe. E aí a gente fala, né, ele traz essa dimensão do Estado capitalista dependente, né, e dessa ideia de imperialismo e dependência como está, como é umbilical, uma relação umbilical indissociável. Né? E aí, enfim, o terceiro ponto que eu já acabei de mencionar, né, a violência e a repressão, mas que, por outro lado, né, essa violência, essa repressão tão intensa, tão permanente na história da América Latina, ela tem a sua outra cara, que é a resistência. Eu acho que o clipe também traz aí, sobre diversas facetas, as resistências de diferentes povos latino-americanos, né, as classes populares, povos indígenas, população negra, mulheres, comunidade LGBTQIA+, enfim. E, por último, mas não menos importante, que essa é a realidade que todos que estamos aqui, né, que estão aqui produzindo relações internacionais, têm aí como solo onde a gente está pisando. Né? Embora o Brasil tenha historicamente, né, uma tentativa de não se encarar como latino-americano, né, somos latino-americanos. Eu acho que é importante também, né, pensar que as relações internacionais no Brasil estão sendo feitas também desde esse olhar latino-americano. Bom, e aí, falando agora, né, entrando na teoria marxista da dependência, acho que falar sobre teoria marxista da dependência, ou TMD, né, eu geralmente uso TMD, a gente usa para encurtar, né, mas é teoria marxista da dependência, falar de marxismo latino-americano e relações internacionais. Então, pensar a produção latino-americana marxista em diálogo com o campo das RI. Mas, né, eu acho que é importante mencionar aqui que falar de marxismo latino-americano não significa que a gente está falando apenas, né, de reduzir ou restringir só uma contribuição regional, particular ou específica, né, da nossa região, da nossa realidade,
mas que é uma contribuição sim ao campo marxista, porque eu acho que isso é algo que a gente percebe muitas vezes, né, quando a gente vai falar do marxismo, a gente usa marxismo para falar do marxismo alemão, francês, estadunidense, russo, né? Geralmente a gente não usa esse adjetivo, né? A gente não adjetiva com esse marxismo nacional desses lugares, né? Mas quando a gente vai falar de marxismo latino-americano, sempre o marxismo latino-americano. Parece que é algo que a gente está falando que é particular, que é específico da nossa região, mas que na realidade o que eu estou reivindicando aqui, quando eu estou chamando a atenção para a contribuição da TMD, é que é uma contribuição pro marxismo, para realmente, são contribuições significativas para o campo do marxismo e que tem potencialidade de realmente trazer novas visões, trazer novas contribuições originais que não foram analisadas ou não foram pensadas, né, desde o olhar que é o olhar que a TMD vai trazer e outros autores marxistas também vão trazer, porque estamos dizendo desde um olhar que, né, de alguma maneira não foi olhado ou mirado dessa maneira como esses autores fizeram, né, nos seus processos. E aí, enfim, visibilizando também, né, essas hierarquizações epistêmicas que reproduzem as relações de poder, né? Então, as relações de poder elas não estão só, né, nesses campos, mas estão também na produção de conhecimento, né, na maneira como a gente valoriza ou desvaloriza o que é produzido em determinadas regiões. E aqui é interessante, né, que eu acho que não lembro quem falou aqui na mesa, né, acho que foi Luiz, não sei. Sobre essa questão, né, desse campo das RI estar reivindicando e trazendo agora a teoria marxista da dependência para o debate. Isso é algo muito novo, gente, muito novo mesmo, muito recente, no sentido de, claro, não que não houvessem pessoas que já fizessem esse diálogo, essa pesquisa, né, o Carlos Eduardo Martins está aqui para não me deixar me negar, mas eu acho que de maneira mais sistemática, né, com essa visibilidade, acho que é algo realmente muito recente, porque, na verdade, esse resgate também tem sido mais forte, mais efetivo nesses últimos 20 anos. Né? Então, por muito tempo, a TMD ela viveu um exílio no Brasil. Então, basicamente, quando se falava de teoria da dependência, era a vertente do Fernando Henrique Faleto, do Fernando Henrique Cardoso e do Enzo Faleto, que vinha à tona, que vinha à mente, né, das pessoas. E então, com muito esforço, com muita dedicação aí, a gente vem resgatando, né, vários estudiosos, vários pesquisadores vêm fazendo esse movimento de tradução dos livros, que a maioria estão em espanhol, que foram produzidos em outros países, tradução desses livros para o Brasil, de teses, monografias, dissertações, grupos na CEP, enfim, tem toda uma série aí também de esforço coletivo para que isso seja possível. Então, acho que a ZRI está nesse movimento também de acompanhar, né? Um movimento que eu acho que é de outras áreas também e da própria esquerda, acho que brasileira, no sentido de reconhecer e reivindicar. E aqui só situando rapidamente, né? Acho que é importante que a TMD ela vai surgir na década de 60, né? Final da década de 60, e em meio aos debates e controvérsias ensejados pela Revolução Cubana, né? E também num contexto muito turbulento, né? Na América Latina, de oposição entre a perspectiva e a possibilidade real da revolução, né? Que de fato havia acontecido, e uma contra-revolução muito forte, muito violenta, com os golpes que aconteceram aí na década de 60 para frente. E também, para além, né, desse contexto histórico-político, é também uma reação aos debates em torno do desenvolvimento. Né? Então, a TMD ela vem aí com uma crítica muito profunda, tanto às teorias do desenvolvimento, que eram produzidas, né, na Europa, nos Estados Unidos, mas também ao desenvolvimentismo da CEPAL, né? Então, ao desenvolvimentismo cepalino. Então, há, obviamente, o reconhecimento da produção cepalina, da originalidade, né, das contribuições da categoria, sobretudo da categoria centro-periferia, da crítica, a teoria das vantagens comparativas, o Ricardo, mas há, sim, uma crítica muito profunda
a essa ideia, né, de que o caminho da América Latina para o desenvolvimento seria a industrialização, o crescimento econômico, enfim, toda uma série de elementos que estavam muito pautados ali na CEPAL. E, ao mesmo tempo, a TMD ela surge também como uma contestação à tese da Revolução Democrática Nacional e às táticas e estratégias propugnadas pelos partidos comunistas daquele então. Então, os grandes diálogos, né, com quem eles estavam travando esse debate naquele momento, de alguma maneira, para quem eles estão, de certa maneira, estão aí nesse campo, né? Estão nesse campo aí do debate sobre desenvolvimento, que é um debate muito forte, muito grande na América Latina, e, ao mesmo tempo, também estão fazendo o diálogo e a discussão com as esquerdas latino-americanas, mas, sobretudo, com os partidos comunistas, que, de alguma maneira, hegemonizavam o debate, né, da esquerda naquelas décadas. Então, a TMD está aí dialogando com esses dois campos e reivindicando, trazendo aí todo um debate a partir do marxismo sobre a dependência. Então, trazendo aí essa discussão a partir dessa categoria de dependência. Depois eu vou voltar um pouco. Pode passar, por favor. Aqui eu vou falar rapidamente, só apresentar as principais referências, né, da TMD, a Vânia Bambirra, o Mauro Marini, o Teotônio dos Santos, e eu incluí também o Jaime Osório, que na realidade estava no momento ali de fundação, né, no CESO, no Chile, mas naquele momento muito jovem, mas eu considero que ele tem a mesma estatura política, intelectual desses outros autores. Então, são esses 4 aqui que eu queria mencionar. Os 3 primeiros autores brasileiros que viveram exílio no Chile e no México, e o Jaime Osório, chileno, que viveu exílio no México. E eu queria só mencionar aqui de maneira, ressaltar, né, que todos partem de uma militância política muito profunda e por todas as suas vidas, né? Então, a Vânia das Ligas Camponesas, os 3 fizeram parte da fundação da POLOP, Teotônio do Partido Socialista Chileno, quando estava lá, Marinho, Movimento Esquerda Revolucionária do Chile, e depois Vânia e Teotônio fundando o Partido Democrático Trabalhista do PDT. Então, assim, todos os escritos desses autores são orientados por uma praxis revolucionária, e na obra deles há uma centralidade muito profunda da Revolução Socialista. Pode passar. Já passa de novo, já comecei rápido, porque eu já vi que o tempo está acabando, gente, desculpa. E aí, ponto de partida, né, teórico deles são os clássicos, né, Marx, Engels, as teorias do imperialismo também são muito importantes para a elaboração deles sobre a dependência. Então, Lenin, Rosa Luxemburgo, Bucari, André Müller Frank também foi central na trajetória deles. Nikos Poulantzas, sobretudo para o Marini e para o Jaime Osório, e o marxismo latino-americano, né, como um todo, né, daqueles autores que estavam debatendo com eles. E aí eu chamo a atenção aqui para também uma dimensão que eu acho que é importante do pensamento deles, é uma latino-americanização do marxismo, né? Então acho que eles estão de alguma maneira aí olhando, né, para essa realidade e produzindo, tendo como centralidade a maneira, né, como o capitalismo dependente se estruturou e foi se concretizando na América Latina. E aí eu queria também só mencionar aqui algo que o Teotônio dos Santos chama a atenção na sua obra, que é um elemento de originalidade da TMD, que aí tem um diálogo com o imperialismo, com as teorias do imperialismo. Então aqui ele menciona: o estudo do desenvolvimento do capitalismo nos centros hegemônicos deu origem à teoria do colonialismo e do imperialismo. O estudo do desenvolvimento de nossos países deve dar origem à teoria da dependência. Então, com essa passagem, acho que fica muito evidente, né, ele está justamente identificando como que a dependência, a análise da dependência, ela é parte de todo o debate sobre o imperialismo.
mas ela também traz elementos novos, porque é um olhar sobre essa relação entre imperialismo e dependência, desde o olhar dos estados dependentes, dos países dependentes, né, que de alguma maneira não havia sido feito de maneira profunda, sistemática, até aquele então. Aí aqui passando para algumas categorias que são centrais para a TND. Uma delas é a dependência. Então, aqui pega uma passagem do Teotônio também. A dependência é uma situação em que um certo grupo de países tem sua economia condicionada pelo desenvolvimento e expansão de outra economia, a qual a própria está submetida. Então, é justamente essa perspectiva de que a dependência ela é um traço estruturante desses estados, desses países dependentes, dessas sociedades dependentes. Então, diferente de muitas teorias que vinham colocando, né, que o subdesenvolvimento ele era algo devido a debilidades estruturais internas, né, que eram debilidades das instituições, debilidades desses próprios países ou dessas próprias sociedades, eles vão dizer que, na realidade, isso é algo estruturante do próprio modo de produção capitalista. Então, é a forma como o próprio capitalismo se desenvolveu mundialmente que estabeleceu essa relação do imperialismo e da dependência. Outra categoria importante é a de capitalismo dependente, que vai estar muito forte no livro da Vânia Lobia, Capitalismo Dependente Norte-Americano, em que ela traz essa perspectiva de que, obviamente, né, o modo de produção capitalista ele é um modo de produção mundial, entretanto, a maneira como o capitalismo ele vai se reproduzir e ele vai organizar a acumulação capitalista, ela vai se diferenciar em determinadas regiões. Então, ela vai trazer essa dimensão do capitalismo dependente. Outra categoria fundamental é a categoria de superexploração do trabalho, que o Mauro Marini vai trazer em Dialética da Dependência, a partir da teoria do valor do Marx, e vai mostrar como se estrutura propriamente a acumulação de capital nos países dependentes, né, de que maneira o capitalismo dependente se reproduz, e trazendo essa dimensão de como que a exploração se dá sistematicamente aqui, relacionando as transferências de valor dos estados dependentes para os estados imperialistas, considerando como que, a partir dessas transferências de valor, as classes dominantes latino-americanas elas vão remunerar os trabalhadores abaixo do seu valor, né? Um valor abaixo do seu valor, o que vai gerar, dentro das classes trabalhadoras latino-americanas, situações completamente precarizadas, expectativas de vidas muito mais baixas, enfim, eu já vou seguir rápido, gente, só para finalizar aqui. E, por fim, a categoria de Estado capitalista dependente, do Jaime Osório, que vai trazer uma dimensão que eu acho que é interessante, né, para a área das relações internacionais, que ele vai falar que os Estados dependentes eles são Estados subsoberanos, né, que existe um exercício desigual de soberania no interior do sistema mundial capitalista e que, mediante a articulação entre interesses locais e interesses estrangeiros proporcionada pelos Estados dependentes, tem lugar uma restrição à sua soberania nacional, tendo em vista o peso que os interesses das classes dominantes estrangeiras assumem em tais estados. Então, o que vai chamar a atenção é que essa categoria, né, da soberania, que é tão central, né, nas relações internacionais, os estados dependentes eles não têm essa soberania. Essa soberania ela não se dá de fato, ela não se dá na prática. Então, ele vai chamar a atenção para essa condição de estados subsoberanos. E aí, as consequências, né, dessa condição de Estado soberano, de subsoberania dos Estados norte-americanos, vai também impactar, né, na debilidade das classes sociais dominantes locais e no fortalecimento da dimensão autoritária do Estado, né, proporcionando um forte intervencionismo estatal. E também outro traço é de que o Estado ele recorre à coerção mais frequentemente. Para finalizar, queria só comentar que a TMD é uma teoria viva que está aí sendo produzida atualmente
por várias pessoas, né? E que existe uma série de de uma nova geração de estudiosos e pesquisadores da TND que estão aí na ativa. Queria mencionar 4 pessoas: a Cristiane Luiza Sabino de Souza, que vem trazendo, que vem fazendo uma pesquisa muito séria, trazendo a dimensão do racismo em articulação com a dependência, da divisão racial do trabalho, a divisão sexual do trabalho, aprofundando aí os estudos do Marini sobre a superexploração do trabalho. Outras 2 pesquisadoras, a Marina Machado Gouveia e a Maria Josefina Mastro Paulo, que têm feito um diálogo com a teoria unitária, né, dos feminismos marxistas, e a Marina Magalhães Moreira, que tem feito um esforço no sentido de construção de uma teoria feminista do Estado dependente, então estabelecendo um diálogo entre a TND e a teoria da reprodução social. E eu, propriamente, estou também aí nesse campo, né, sigo aí com as minhas pesquisas, uma agenda de pesquisa em construção. Tem um grupo de pesquisa chamado Grupo de Pesquisa Marxismo e Política, que é o GEMP, na UNILA, que é onde eu trabalho, e atualmente minha pesquisa é Estado dependente em relações de dominação, exploração e opressão patriarcais, étnico-raciais e classistas da América Latina, um mapeamento teórico. É isso, gente, desculpa. Obrigado, professora Maria. Bom, depois dessas 4 belas exposições, nós vamos abrir um pequeno espaço para a intervenção do público, porque o nosso horário está um pouco restrito, não é? É aconselhável que a gente termine por volta de 21h30. Então, gostaria que vocês pedissem a palavra, mas fizessem um esforço para serem bastante concisos, né, nas perguntas que vão dirigir aos 4 colegas.